Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Prontos para a gente começar mais uma aula de geografia? Então vamos abrir o nosso livro número 2, lá nas páginas 30 e 31. Nós vamos ver mais uma sub-região do Nordeste. Hoje nós vamos fechar o conteúdo para na próxima aula a gente fazer a revisão, que ele volta a revir e encerrar o livro número 2, ok? Então nós vamos ver, a sub-região que nós vamos ver hoje é o Agreste. Bom, o Agreste, ele é localizado em uma área de transição entre a zona da mata e o sertão. Ele apresenta características dessas duas sub-regiões. Assim, a sua parte leste, que é mais próxima da zona da mata, é mais úmida. E a sua parte oeste, que é mais próxima do sertão, é mais seca. Em algumas áreas de altitudes mais elevadas do Agreste, aparecem os brejos. Os brejos são áreas situadas geralmente entre serras que apresentam mais umidades do que as áreas do entorno e solo fértil favorável à agricultura. Bom, então essas áreas apresentam condições de temperatura e umidade favoráveis às atividades agrícolas. Aí está mostrando um mapa do Agreste, de onde ele começa até onde ele termina, essa área em vermelho, né? Meio vermelho e meio laranja. Bom, embaixo está falando sobre a agropecuária, que é uma importante atividade econômica. A variedade de condições climáticas do Agreste possibilitou o desenvolvimento da policultura. A policultura é o cultivo de mais de um tipo de produto agrícola na mesma área. Bom, ela é a principal atividade econômica dessa sub-região, com destaque para os cultivos de mandioca, feijão, milho, algodão e frutas. A produção agrícola do Agreste abastece o mercado interno, principalmente as grandes cidades do Nordeste. A pecuária também é uma atividade muito importante do Agreste, uma atividade econômica, e se desenvolve nas áreas mais secas da sub-região. A criação de gado ela é destinada à produção de carne, leite e couro. Aí está mostrando a imagem de uma criação extensiva de gado no município de Taquarana, no estado de Alagoas. Vamos conhecer sobre os municípios do Agreste. Apesar de menos representativo em comparação aos maiores municípios da Zona da Mata, os principais municípios do Agreste também oferecem comércios e serviços diversificados, que atendem a população de outras sub-regiões, como por exemplo o sertão. No Agreste não se desenvolveram capitais, porém, a sub-região também conta com centros urbanos importantes, como os municípios de Feira de Santana, Caruaru e Campina Grande. Aí está mostrando a imagem do município de Caruaru, no estado de Pernambuco. Vamos ver o Você Sabia. O cultivo de algodão no Agreste. O crescimento de muitos municípios do Agreste nordestino se relaciona ao cultivo de algodão. Essa atividade, que já acontecia durante o século XIX, se intensificou no século XX, devido à instalação de indústrias textis no Brasil. Durante as décadas de 1980 e 1990, um tipo de besouro conhecido como bicudo do algodoeiro devastou os cultivos da sub-região. Nas últimas décadas, avanços tecnológicos permitiram a recuperação desse cultivo. Alguns municípios dedicam-se ao beneficiamento do produto, como Campina Grande, que apresenta um polo têxtil consolidado. Aí tem uma atividade que está pedindo para vocês procurarem aí nesse caça-palavras 5 nomes de produtos provenientes da agropecuária na região do Agreste. Embaixo disso tem o bumerangue. Está pedindo para vocês voltarem lá na unidade de abertura e está perguntando: você sabia que as vestimentas de couro são parte da cultura e da tradição nordestinas? As pessoas usam vestimentas feitas de couro no local onde você vive? Faça uma pesquisa sobre o uso dessas vestimentas da região Nordeste e depois converse com os colegas e com o professor sobre isso. Então, essa atividade eu vou colocar lá em tarefas para vocês fazerem. É essa atividade que vai estar valendo ponto para o segundo bimestre, tá? Eu vou depois escrever melhor isso para vocês.
Bom, então vamos seguir aí e ver a próxima sub-região do Nordeste, o Sertão. Bom, o Sertão é a maior sub-região do Nordeste e abrange terras de quase todos os estados nordestinos. Para conhecer um pouco mais sobre essa região, acesse a multimídia O Sertão Nordestino Brasileiro. Nós vamos fazer isso depois, tá? Situado em área de clima semiárido entre as sub-regiões Agreste e Meio Norte, o sertão é marcado pela escassez, pela falta de chuva e por temperaturas altas. Aí está mostrando o mapa, os estados que formam essa sub-região, o sertão, desculpa. Esse videozinho nós vamos assistir no nosso encontro, tá? Então não deixem de estar lá. É bem legal, ele fala coisas bem importantes. A formação vegetal predominante no sertão é a caatinga, que apresenta cactos, arbustos e árvores adaptados ao clima quente e seco do sertão. Por causa dessas condições climáticas, os rios sertanejos, em sua maioria, são temporários ou intermitentes, ou seja, eles secam no período de estiagem. Estiagem é o período de seca do rio, que é o período que não tem chuva. A agricultura irrigada. O Rio São Francisco é um dos poucos rios perenes do sertão, isto é, que não secam mesmo no período de estiagem. Por causa disso, nós já vimos o Rio São Francisco, né? Por causa disso, suas águas são utilizadas para irrigar diversas áreas agrícolas, nas quais se produzem frutas, principalmente a uva, a manga e o melão. Nem todos os agricultores têm recursos financeiros ou apoio do governo para irrigar as terras. Por isso, durante os períodos de seca, muitos deixam o sertão em busca de melhores condições de vida. Aí está mostrando uma imagem da plantação de uva no Vale do Rio São Francisco, no município de Petrolina, Pernambuco. Embaixo aí está falando sobre a formação vegetal predominante no sertão, tá? Essa formação é a caatinga. Geralmente, a paisagem que predomina em grande parte do ano na caatinga é de aridez, com cactos e árvores de troncos retorcidos e com poucas folhas. No entanto, no período de chuvas, essa formação vegetal floresce e se torna verde. A caatinga ela tem uma rica biodiversidade e abriga de inúmeras espécies animais e vegetais, muitas das quais só sobrevivem nessa formação vegetal. E aí está mostrando a paisagem da caatinga no município de Sousa, no estado da Paraíba. A biodiversidade da caatinga é ameaçada pelo desmatamento para a extração de lenha e pela prática de atividades agropecuárias. A retirada da cobertura vegetal associada ao clima contribui para a diminuição da disponibilidade hídrica, prejudicando o abastecimento de água na população e provocando impactos negativos na economia. Atualmente, diversos tipos de tecnologia capazes de minimizar os efeitos negativos do período de estiagem têm sido implantados no sertão. Então, é para amenizar aquele período de seca, tá, gente? No entanto, os investimentos ainda não foram suficientes para solucionar totalmente os problemas que a população enfrenta. Então, como a gente pode ver, essa sub-região é uma região que enfrenta bastante problema devido à falta de chuva nela. Bom, para terminar, nós vamos para as páginas 34 e 35 e vamos ver a última sub-região do Nordeste, o Meio Norte. Bom, todo o estado do Maranhão, parte do estado do Piauí e um pequeno trecho do estado da Bahia localizam-se nessa sub-região no Meio Norte. O Meio Norte ele corresponde à área de transição entre a floresta amazônica, de clima muito úmido, e o sertão de clima muito seco. Então, ele está entre o clima muito úmido e entre um clima muito seco. Mata dos Cascais, uma paisagem única no Brasil. A vegetação predominante no Meio Norte é a Mata dos Cocais. Desculpa, falei cacás, né, gente? Mata dos Cocais, que se estende também pelos estados do Ceará e de Tocantins. A Mata dos Cocais é uma formação vegetal composta principalmente de palmeiras de babaçu e de carnaúba. Aí está mostrando uma imagem, um mapa da região, da sub-região do Meio Norte, onde começa, onde termina e quais os estados que pega. O extrativismo no Meio Norte.
Das palmeiras de carnaúba e de babaçu se extraem fibras, óleos e ceras para fabricar diversos produtos, como lubrificantes, vernizes, cestos, cordas, chapéus, produtos cosméticos, farmacêuticos e alimentícios, entre outros. A atividade de extração de óleos e ceras das palmeiras de babaçu e de carnaúba empregam muitas pessoas, construindo uma importante fonte de renda no meio norte. Para conhecer melhor as atividades do extrativismo e da agropecuária, consulte o mapa, é aquele que tem lá no finalzinho do livro de vocês. Depois vocês podem olhar isso com mais calma. Mulheres quebradeiras de coco-babaçu. O sustento de muitas famílias que vivem no meio norte é garantido por mulheres conhecidas como quebradeiras de coco-babaçu. O óleo de babaçu é extraído das amêndoas que ficam dentro do coco da palmeira. Para extrair a amêndoa, é preciso quebrar o coco, que é muito resistente. As mulheres coletam os cocos de babaçu e depois os quebram para retirar as amêndoas. Aí vamos ver um pouquinho sobre a cultura da região norte. Bumba Meu Boi, marco da cultura nordestina. A festa do Bumba Meu Boi é uma das principais manifestações culturais do Brasil. No estado do Maranhão, principalmente na cidade de São Luís, ocorrem as mais tradicionais festas do Bumba Meu Boi do Nordeste. Para conhecer outros elementos da cultura nordestina, acesse a atividade. Isso também nós vamos fazer no nosso encontro, tá? Nós já vimos o Festival do Bumba Meu Boi lá, que acontece na região norte, e estamos vendo que também acontece na região nordeste. Bom, para finalizar, tem duas atividades para vocês fazerem. Nós vamos fazer a correção no Zoom e tirar dúvidas, ok? Um beijo para vocês e até lá!